mensagem de hoje, se eu poderia colocar um tema no que está no meu coração, eu queria colocar esse tema: as dores de um chamado. As dores de um chamado. Durante esses dias que têm passado, eu tenho me preocupado, e principalmente com jovens. A gente prega muito em cultos de jovens e adolescentes, e nos últimos tempos tem diminuído o número de jovens e adolescentes nas igrejas, e nos dias de culto de jovens tem sido pior, e isso é geral, e eu tenho me preocupado com isso. E nos últimos dias eu venho pensando sobre o chamado e sobre as dores que o chamado nos causa, sobre as dores que a cruz às vezes nos causa. E eu tenho pensado muito nisso, e eu olhei para a Bíblia e eu enxerguei algumas pessoas de Deus, alguns homens de Deus que passaram por muitas dores no seu chamado. Eu olhei para Abraão em Gênesis 12, na época ele ainda era Abrão. E quando eu olhei para esse homem Abrão, no capítulo de número 12, eu vejo uma chamada muito linda de Deus. Eu vejo um chamado. Eu quero falar hoje sobre as dores que traz um chamado de Deus. E em Gênesis 12, nós vemos um chamado muito lindo, onde Deus vai chamar um homem que até então, para aquele povo, era um Deus desconhecido, mas Deus vai aparecer para esse Abrão e vai fazer para ele uma proposta, o que nós chamamos de chamado. E então Deus vai chamar ele, e a chamada é muito linda, porque Deus vai chamar e vai dizer assim: Abrão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai, e vai para um lugar que eu não vou te mostrar agora, não está no GPS, mas é um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ou seja, você agora vai ter que viver pela fé, não por aquilo que vê, não por aquilo que você já tem, mas por aquilo que eu ainda vou te mostrar. Mas uma coisa eu te digo, Abrão, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer de você uma grande nação, e todas as famílias da terra vão ser abençoadas através de você. Eu vou abençoar e os que te abençoar, mas também vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Essa era a chamada linda de Abraão, Deus prometendo isso a ele, uma grande nação. Mas quando eu observo o chamado de Abrão, eu vejo que as coisas ocorreram conforme o que Deus falou, porém existiu algumas dores nesse chamado, existiram alguns imprevistos, alguns acontecidos que Deus não havia falado. Aconteceram coisas, dores, sofrimento, aflições que ele não esperava, porque Deus ainda não tinha falado. Deus tinha falado que a promessa era linda, que era aquela promessa de uma grande nação, de coisas boas e de bênçãos. E então ele vai vivendo os dias, e quando ele sai daquela terra, do meio dos seus parentes, ele vai começar a viver algo totalmente diferente do esperado. A Bíblia nos mostra que ele vai passar por um deserto, e por esse deserto, e por esses lugares que ele passa, ele vai passar fome. Todo o povo vai passar fome. Ele vai passar por esse período de fome. Veja bem, não estava previsto. A Bíblia nos mostra que eles descem para o Egito, pastor. E quando eles descem para o Egito, eles vão lá para buscar o que comer. E quando eles chegam no Egito, ele tem que inventar uma mentira, porque ele ficou com medo de perder sua esposa. E ele passou por isso, teve que mentir. Não foi uma omissão, porque ele afirmou: essa mulher é minha irmã, não é minha esposa não. E ele vai vivendo, e o chamado que era tão lindo, agora vai tendo algumas coisas, vai tendo alguns imprevistos, vai ter algumas dores que ele não esperava.
E a Bíblia nos mostra então que ele sai daquele Egito e ele vai passar agora por uma divisão, e divisão familiar. Pensa, algo que dói no ser humano é a tal da divisão familiar. Porque o seu sobrinho que estava com ele, cresceu o número do gado, dos animais, foram crescendo o número dos servos, e ele começaram a ter conflito entre os servos de Abrão e os servos de Ló. Agora então Abraão vai ter que chegar e dizer assim, é o seguinte, é melhor você pegar para a esquerda e eu vou para a direita, porque já está havendo muito conflito aqui entre nós. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Não dá mais. Está havendo muitas dores. Não vai dar mais para viver junto. Aí é isso que acontece. Um vai para um lado, o outro vai para o outro. Divisão familiar. Tudo que estava no planejado, que estava ocorrendo, Deus estava confirmando, mas teve algo que Deus não disse. Deus não disse que ia ter dor, Deus não disse que ia ter divisão familiar, Deus não avisou que haveria traições, que haveria tribulações, mas existem coisas no nosso chamado que Deus não nos avisa. Sabe por quê? Porque se Ele te avisar antes, talvez você não estaria aqui hoje. Se Ele te avisasse lá quando Ele te chamou, lembra naquele culto que você recebeu uma profecia de Deus, aonde Ele te disse, eu vou te fazer uma pregadora, eu vou te fazer um pregador, eu vou te fazer um levita, eu vou te fazer um missionário. Você achou e foi nessa, mas aconteceram algumas tribulações que você não esperava, você não estava contando com as tribulações, mas elas vêm. Mas eu vou te dizer, a promessa de Deus está de pé na sua vida. A promessa de Deus está de pé na sua vida. Por mais que as tribulações venham para nos arrancar da presença de Deus, Deus permanece fiel. Deus permanece fiel. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão para adorar. Você chegou aqui hoje, não foi pelas tuas forças. Você chegou aqui hoje, não foi porque você é talentoso, talentosa. Você chegou até aqui hoje, não foi porque você sabe falar bem, não é porque você canta bem, não é porque o seu dízimo é alto, não, é porque a graça de Deus. Você não entendeu o que eu falei? É porque a graça de Deus te sustentou, te sustentou, te sustentou em todos os tempos. Levanta a sua mão, porque Deus está te dando força aqui hoje. Deus está dando força para alguém aqui hoje. Eu não sei como você chegou até aqui, eu não sei se você tem chorado, eu não sei se você tem sofrido, mas eu sei que Deus continua fiel e Ele vai te sustentar nesse deserto. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Como é que tem bom ânimo em meio às aflições? Como é que coloca um sorriso no rosto? Como é que chega num culto como esse, feliz, se a semana inteira foi luta, foi prova, foi traições, foi tribulações? Quem está falando aqui não é homem nesse texto. Quem está falando isso aqui é Jesus de Nazaré. Eu vou falar de novo, porque você precisa entender isso daqui. Quem está falando isso aqui é Jesus de Nazaré. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é aquele que alinhou o firmamento, alinhou as estrelas do céu. O que eu estou te dizendo aqui? Isso daqui não é eu que estou te dizendo, é o próprio Deus dizendo: tem de bom ânimo em meio a essas tribulações, tem de bom
ânimo, por quê? Porque a minha promessa ainda está de pé na sua vida. Gênesis capítulo de número 15. O que eu acabei de falar? As dores de Abraão. Se alguém puder colocar o capítulo 15, olha o que Deus vai fazer no capítulo 15. Porque no capítulo 15, depois de tudo isso que havia acontecido, não foi Abraão que orou para Deus, foi o próprio Deus que entrou no capítulo 15. Olha o que está escrito: depois destas coisas, depois das tribulações, depois da divisão familiar, depois do deserto, depois da fome, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. Sabe o que Deus está dizendo a Abraão? Não temas as tribulações que você tem passado, não espere coisas terrenas, eu sou o teu grandíssimo galardão, eu sou a sua recompensa. Não espera a recompensa do pastor, não espera a recompensa do presidente, não, espera a sua recompensa em Deus. A sua recompensa está em Deus, o teu escudo é Deus, a tua proteção é o Senhor, quem te dá força é Deus, é Deus. Você crê nisso? Levante a sua mão e dê glórias ao Senhor Jesus. Abraão, eu acho muito lindo, pastor. Abraão, está questionando? Faz o seguinte, sai para fora da tenda e tenta contar as estrelas do céu. Vocês se lembram de Jó? Quando Jó questionava naquela oração a Deus, aí Deus diz: Jó, sou eu, Jó, que coloquei as estrelas nos devidos lugares. E Jó, depois de tudo que passou, no capítulo 42, Jó vai dizer assim: agora bem sei eu. Sabe por que agora? Depois das tribulações que eu passei, perdeu filhos, perdeu suas casas, perdeu todos os seus bens, mas no capítulo 42, agora bem sei eu, agora bem sei eu, nas tribulações, quando as coisas estão bem, quando as coisas não vão da maneira que eu quero, quando as coisas estão boas ou más, bem sei eu que tudo pode e nenhum dos seus planos podem ser frustrados, nenhum dos seus planos podem. Pode vir mas nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Irmão, ser cristão é coisa, aos olhos do mundo, é coisa louca, irmão. Como é que sorri no meio da prova? Se alguém te bater nessa face, vira outra. Irmão, tem coisa que é coisa de louco. Tem de bom ânimo. É fácil ter bom ânimo quando a gente está empregado, carteira assinada. É fácil ter bom ânimo quando lá na faculdade, lá as provas dão tudo certo. É fácil ter bom ânimo aquele dia que a conta está gorda.
Esse ditado que a gente fala, e aí a gente faz o que quer. Aí é fácil ter bom ânimo. É fácil ter bom ânimo na pregação, quando a igreja está cheia, nos congressos, é fácil pregar. É fácil chegar aqui, pegar um violão e tocar, quando a conta está alta, quando as coisas estão bem, quando o casamento está bem, quando a saúde está lá em cima. Mas Jesus segue dizendo: tende bom ânimo nas aflições, tende bom ânimo nas tribulações, porque eu venci o mundo e vocês também podem vencer. Só é Jesus que está dizendo: continua, não para, continua orando, continua buscando, continua se consagrando, porque sou eu, Deus da sua vida. É Deus que vai te dar força aqui hoje. Você vai voltar com força para sua casa. Você vai voltar renovado. Você vai voltar renovada. Levante a sua mão nessa noite. Recebe a força do Espírito Santo. Recebe a força do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os discípulos estão acompanhando Jesus no monte. Aí Jesus vai fazer um milagre extraordinário. Diga qual? Sabe qual é o milagre que Jesus vai fazer? Ele vai multiplicar os pães e os peixes, e a multidão vai ser saciada. Mas passado isso, Jesus vai se reunir com os discípulos, e ele vai, e eu imagino que eles esperavam algo assim: agora vamos descansar. Se fosse hoje, depois de um culto, depois de um dia inteiro de missões, eu imagino dizendo: agora vamos para uma rodada de pizza, né? Merece. Vamos descansar. Mas Jesus não fala isso. Jesus diz assim: agora vamos entrar no barco e iremos ao outro lado. Como é que Jesus disse? Passemos para o outro lado. Diga comigo: passemos. Mais forte: passemos. Agora olha o que eu acho interessante. Como é que o Jesus, o Deus encarnado, diz assim: passemos para o outro lado. Entremos no barco e o que? Passemos para o outro lado. Como é que o Jesus que diz passemos para o outro lado está vendo os discípulos irem, vira as costas e vai para o monte orar? Você não entendeu? Jesus disse: passemos para o outro lado da margem. Ou seja, nós vamos passar junto. Mas ele fala: passemos e vai para o monte orar. Ele sabia de alguma coisa que os discípulos não sabiam. Passemos para o outro lado. Só entrou os discípulos. Jesus foi para o monte orar. E nos versículos subsequentes nós vamos ver que Jesus observava eles do monte. Jesus foi orar. E quando Jesus está lá em oração e os discípulos entraram no barco, a Bíblia diz que o barco já se afastava da margem. O barco já estava a mais ou menos 1 ou 2 quilômetros, segundo os estudos, para dentro do mar. Mas como assim? Ele disse: passemos, e só estamos nós no barco. De repente vai soprar um vento e vai vir uma tempestade naquele mar, pastor. E eles estão atemorizados, e eles estão preocupados.
E ainda existe uma dúvida na minha cabeça. O Jesus que diz passemos não está no barco. Eles estão passando sozinhos. Na cabeça deles, eles estavam sozinhos. Naquele dia, Jesus queria ensinar algo aos seus discípulos. Existem duas formas de você passar para o outro lado. Existem duas formas de você atravessar o mar. Ou você vai com alguma embarcação, ou você vai na oração. Aquele dia Jesus queria dar uma lição para o discípulo. O que não pode te fazer passar pelo mar, a oração faz. Tem alguém que entendeu aqui? Tem coisas que você não entende e você acha que somente as formas do mundo vão fazer você passar para o outro lado. Mas Jesus chegou andando sobre as águas e dizendo: a oração faz você passar do outro lado também. A oração faz você passar o mar, faz você passar as ondas, faz você passar os teus medos, as dificuldades. É na oração, é na oração. Quando nós nos colocamos em oração, Jesus nos faz andar sobre as águas. E o pior é que tem gente dentro da igreja que está tentando usar as embarcações do mundo para passar para o outro lado. E Jesus já falou: você vai passar para o outro lado. Assim diz o Senhor, pastor. Tem muita gente que vai ficar no mar, mas eu te fiz uma promessa, e você vai chegar do outro lado. Você vai chegar onde eu falei. Tem muita gente que vai ficar no mar, mas o que eu te prometi está em pé, independente das decisões do homem, independente do que chegar, porque notícias vão chegar para te ferir, mas você vai chegar aonde eu te prometi. Assim diz o Senhor na sua vida. Glorifica o nome do Senhor, porque hoje o Senhor está falando conosco aqui. Hoje o Senhor está falando conosco aqui. Adora o nome do Senhor. Recebe a unção de Deus na sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Recebe a unção de Deus na sua vida. Agora, agora. Recebe a unção de Deus agora na sua vida. Adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor. Fique de pé nessa noite. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Continua a banda. Abre a sua boca agora em nome de Jesus. O Senhor me trouxe aqui hoje para abrir os teus olhos. Rebarashui de comandarasai. Elemarashui onde cai. Você está no meio do mar. Provas, lutas. Você está igual o salmista no Salmo 42. As minhas lágrimas têm sido meu alimento. De dia, de noite, as minhas lágrimas têm sido meu alimento. E você chora de dia. Quando não tem mais como chorar de dia, você chora de noite. Eu estou pregando para alguém aqui hoje que entrou no barco e Jesus disse assim: eu estou com você nesse barco. Mas sabe aquela sensação de que Jesus não está com você?
Sabe aquela sensação que Jesus falou, entra e nós vamos passar para o outro lado, e parece que você entrou sozinho e Jesus te abandonou? Fica tranquilo, Ele está no monte te olhando, Ele está vindo sobre as águas, porque Ele te fez uma promessa. A promessa de Deus não volta atrás. Meu Jesus amado, Deus está dizendo para alguém, a minha promessa não volta atrás. E eu abro empresa para confirmar a minha promessa. Eu coloco o teu nome aonde não está para confirmar a promessa. Eu aprovo aquilo que os homens reprovaram essa semana, porque eu sou Deus que não volta atrás das minhas promessas. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos essa noite. Eu preciso orar por pessoas aqui que estão no meio desse mar. Eu preciso orar aqui para você que já é cristão, você que já é crente e ouviu essa mensagem. E o Felipe vai louvar o Senhor, e enquanto isso eu quero orar por você aqui na frente. Traga alguém com você, porque Jesus me trouxe aqui hoje para dizer, eu passo com você nesse mar. Tudo pode. Jesus me trouxe aqui hoje para te dizer, independente das tribulações, podem se frustrar, independente das lágrimas, vem aqui na frente, meu irmão de verde. Em tuas mãos está, nenhum dos teus planos. Você tem derrubado muitas lágrimas. E é por pessoas de fora, não é por você. Podem se frustrar. Da glória onde você está, crente. Não se frustrará, não se frustrarão. Você tem derramado lágrimas por pessoas. Engraçado que não é por você mesma. Porque quando você lembra de orar, não é por você. A terra pode se abalar, os planos de Deus ninguém impedirá. Eu lembrei daquele hino. Quem mandou largar as redes? Lembrei daquele hino quando Deus falou comigo sobre você. Quem mandou você parar? Eu tenho visto as tuas lágrimas assim, Jesus Senhor. Você não tem muito tempo para orar, mas eu vi quando você dobrou o seu joelho lá no quarto. E a sua oração foi para salvar alguém. Foi para dizer, Senhor, traz a sua casa, restaura. Mas assim diz o Senhor, te trouxe aqui hoje para confirmar que eu sou Deus que vou restaurar sim. E você vai ver o fruto da tua oração, assim diz o Senhor da sua vida. Recebe a sua bênção em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração onde você está. Senhor, meu Deus, meu Pai. Abraça alguém. Um dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém
alguém do seu lado, por favor, abrace alguém do seu lado. Deus tem um plano contigo. Pega nessa pessoa que está do seu lado. Diga assim: eu só vou sair daqui quando Jesus te renovar. Porque essa pessoa não pode me escutar, mas ela pode escutar a tua voz aí na orelha dela. Fala assim para ela: eu só vou te soltar quando Jesus te renovar aqui hoje. Você falou que ia largar a mão, você falou que ia abrir mão desse negócio, mas Deus está dizendo: não é para parar, não é para largar, porque eu estou com você nesse barco. Assim diz o Senhor para alguém aqui: você já deu entrada no negócio e eu falei que é para você concluir, então conclua, porque eu estou com você em nome de Jesus Cristo. Assim diz o Senhor. Senhor, eu ensino